Gravando. Certo, dona Helena, seu Talisson, vamos conversar um pouco aqui sobre esse setor de atendimento do cliente, certo? O nosso objetivo aqui é que a gente faça um treinamento aqui de 30, no máximo 40 minutos, onde a gente passe por toda essa parte de atendimento do cliente aqui no escritório, certo? E até para vocês assistirem novamente, ou então para futuros colaboradores que queiram entrar aqui no escritório. Mas vamos lá. Aqui não é o marketing do escritório, certo? Aqui é o comercial do escritório. Então a gente faz uma certa divulgação, a gente faz os pedidos de indicação que a gente já tem para os nossos clientes. O pessoal indica as pessoas, ou então vem por conhecimento, pela internet, por onde quer que seja, e aí cai em vocês, certo? A primeira triagem é feita pelo SDR do escritório, onde ela vê a viabilidade daquela pessoa e aí ela passa para o setor de atendimento, que seria, no caso, vocês dois, certo? Onde vocês fariam o atendimento das pessoas. Então, o primeiro passo quando chega aí com vocês é o quê? É vocês receberem essa pessoa, vocês acolherem ela, certo? Vocês fiquem sempre à vontade aqui para você, diga, me interromper, viu, Helena e Thalisson? Não precisa levantar a mão, não, só interrompe e começa a falar, certo? Sim, Que é a qualificação da pessoa, certo? Desculpa, que é o acolhimento daquela pessoa. Então, vocês percebam, o nosso cliente hoje, ele é o quê? Ele é um cliente trabalhista, pessoa física. Normalmente, o trabalhista, pessoa física que está com um problema no trabalho, é um cara que está frágil. Ele trabalhou aquele mês todo, ele não recebeu o salário dele. Entendeu? Então, você se coloque na situação dele. Às vezes, o cara é um chefe de família. Às vezes é uma mulher que o dinheiro dela impacta no orçamento da família, então ela trabalhou, ele trabalhou aquele mês todinho, chegou no final do mês e não recebeu o salário. Ou então ele foi demitido, ele já sabe que vai passar um tempo sem receber salário até encontrar outro emprego, e ele não recebeu as verbas dele. Então isso impacta tanto financeiramente para ele, como também na parte psicológica com a família toda, né? Você imagina você trabalhar o mês todo e você não receber. Você imagina você trabalhar durante um ano e meio, e na hora de você receber o seu seguro-desemprego, você não conseguir. Na hora de você ir sacar o FGTS, não ter nada. Na hora de você receber sua rescisão, não ter nada. Você tem seus compromissos. Então você tem que acolher aquela pessoa, inicialmente. Entendeu? Tem gente que vem buscando só o direito dela. Tem gente que vem querendo buscar uma resposta pelo aquele problema que ela teve. Tem gente buscando uma certa, digamos assim, uma certa vingança por um assédio que sofreu, entendeu? Tem todo tipo de gente. Vocês, inclusive, podem falar aqui algum caso que vocês estão atendendo, sem falar, logicamente, o nome das pessoas, certo? Um caso que vocês estão atendendo, para que possa refletir esse exemplo aqui da gente, certo? Então, é isso. O primeiro passo de vocês aqui é o acolhimento dessa pessoa, certo? Então, acolheu ela, veja por que que ela chegou até o escritório e incentive isso daí. Ah, eu fui para o escritório porque eu estou atrás de uma vingança. Não é nem uma vingança, mas uma resposta. Pô, eu fui assediado no meu emprego, foi um assédio moral, foi um assédio sexual, foi o que for. Foi algo injusto, constrangedor, e ele quer uma resposta. É justo que ele tenha. Entendeu? Ah, eu quero a minha resposta, eu quero financeiro. Eu trabalhei, eu preciso do meu salário. Não é justo que eu não receba. Eu trabalhei durante um ano, eu tenho o direito da rescisão. Não é justo que eu não receba. Então é esse o acolhimento que vocês precisam passar para as pessoas, entendeu? Saiba que do outro lado as pessoas estão frágeis. Elas estão frágeis de lá. Então elas não merecem digamos assim, uma resposta brusca, ou então algo que é para dar uma lição, não merece isso, certo? Ela merece realmente o acolhimento. E percebam aquela velha frase que aqueles dois passos que a gente escolhe, né? Se você puder dizer aí, Helena, que é a questão da qualificação que a gente vê, a viabilidade uhum, jurídica e a viabilidade econômica. Me explique aí como perfeito, seria. Diogo. Então, primeiramente, quem estiver trabalhando, né, nesse setor, tem que estar sempre de olho na planilha, porque sempre estão aparecendo novos atendimentos, então tem que ter esse acompanhamento constante
para já ligar para aquele cliente no horário determinado. Uma vez que você ligou, teve sucesso, o cliente te atendeu, você tem que primeiro ter uma escuta ativa. Ouvir esse cliente, ele já vai lhe dizer de pronto qual é o problema dele. E aí, você vai extrair as informações necessárias para você ver se ele é viável. Como seria um cliente viável? Um cliente que tem uma ação que vai prover, no mínimo, R$ 5.000 em honorários advocatícios. Abaixo disso, não compensa para o escritório estar dando andamento a essa ação. Então, se for abaixo disso, nós vamos encaminhar esse cliente para o setor de atenuação, o TRT, Certo? onde ele vai. Só um adendo, viu, Helena? Não seria R$ 5.000 para o escritório, seria R$ 5.000 de ganho potencial para o cliente, viu? Certo, É de ganho potencial para o cliente. Então, assim, ele procura a gente e relata 10 pontos aí, digamos, 10 pontos que a gente vai entrar com ação para ele. Pelo menos um desses pontos tem que dar um ganho potencial para ele de R$ 5.000. Entendeu? Porque aí perfeito, faz com que venha valer a pena para ele e venha valer a pena para o escritório, certo? ótimo. Venha valer a pena para ele e para o escritório. Então é R$ 5.000. Digamos que a pessoa quer entrar com ação pedindo uma assédio moral, pedindo hora extra, pedindo verbas rescisórias. Digamos que a pessoa vem com isso. Você vê que o assédio moral não é um direito lá tão bom. Você Uhum, vê que a hora é extra dele subjetivo. não é um direito lá tão bom, não é uma coisa certa dele vencer. Mas você percebeu que as verbas rescisórias vai gerar para ele no mínimo R$ 5.000. Pronto, já faz sentido economicamente, tanto para ele quanto para o escritório pegar essa ação. Entendeu? Pronto. Então, o funcionário tem que se atentar aí ao período do contrato de trabalho, né? Principalmente uma pessoa que trabalhou ali 1 mês, 2 meses, a gente já sabe que não é viável. Então, aí você nem vai continuar a alongar muito essa conversa. Mas uma vez que você viu a viabilidade desse cliente, qual é o próximo passo? O próximo passo é cadastrar esse cliente no Legal One. Você vai abrir a página do Legal One, vai lá em contatos, adicionar um novo contato e vai pegar os dados essenciais desse cliente. Vai salvar esse registro, certo? E aí, Bárbara ou Thales, ou quem estiver disponível, já vai fazendo o contrato desse cliente enquanto você faz o atendimento, para que quando você termine o atendimento, já esteja o contrato pronto para o cliente assinar. Entendi. Então, uma vez que você cadastrou, você vai começar a colher a tese. Você vai pegar todos os detalhes da situação que o cliente passou, dados da reclamada, CNPJ, tempo do contrato de trabalho. Tudo isso já tem um modelo pronto, um roteiro de tese trabalhista para que você siga. Então, depois que pegar todos esses dados, né, finalizou, já fechou essa venda, você vai auxiliar o cliente na assinatura desse contrato. Certo. Porque muitas vezes o cliente tem dúvida, não consegue fazer sozinho e desiste. Então, tem que ser feito durante a ligação. Você vai auxiliar esse cliente a assinar esse contrato digitalmente, né, no sistema. Vai ser enviado um link para ele assinar. Assinou, fechou, perfeito. Próximo passo agora é mandar a lista de documentos que ele precisa nos enviar para a gente poder dar andamento à confecção dessa reclamação trabalhista. Pronto. Então, Fechado? assim, um prisma, né, que a gente tem que ter é o seguinte: no atendimento, viabilidade econômica. Primeiro, viabilidade jurídica. Os pedidos dele, a gente vai ter sucesso na justiça. O que ele está pedindo que vai ganhar. Então, a primeira coisa é isso, para não pedir coisas absurdas, né? Ver se o direito é bom, né? Se Ver ele se o deve ter direito dele é lógica. bom. Ver se o direito dele é bom. O segundo ponto, viabilidade econômica. Ele tem que ter na ação trabalhista dele, que é muito comum na ação trabalhista ter 5, 6, 8, 10 pedidos. Então ele tem que ter pelo menos um que gere R$ 5.000, certo? E outra coisa que vocês têm que mostrar no atendimento também é a simplicidade das coisas. Se você for mostrar tudo que pode acontecer num processo trabalhista, ele vai entender que é muito complexo e ele não vai querer. E Ele para vai nem ele não é conhecer mais a complexo. fundo. Para Uhum. ele não é complexo, é mais complexo para a gente. O que é que ele precisa, o que é que ele precisa entender? Que ele está participando dessa conversa com vocês inicialmente e depois ele vai participar de uma audiência. Ponto. Sim, e entregar a documentação. É isso que Isso. ele precisa. O resto é com a gente.
certo? Advogado, ele nasceu para resolver problemas, então não é para a gente passar um problema para ele. Nada de transmitir, né, os problemas para ele, só pedir para ele Tudo é assinar nosso. a autorização. Também é importante não falar a palavra contrato, né? Falar sempre autorização, para que ele não fique com dúvida, não queira ler tudo no momento do atendimento, que vai atrasar muito. Pronto, exatamente isso. Então, assim, vai atender o camarada, você qualifica ele, você diz qual é o nosso preço, como é que vai ser pago ao escritório, e ele concordando, você já passa para o setor de contrato. O setor de contrato está elaborando o contrato, está enviando para ele, enquanto você continua o atendimento. É importante que nessa reunião você tenha um atendimento dele de mais ou menos 30 minutos e nessa reunião aí você consiga fazer com que ele assine nossa autorização. Não é bom falar contrato, é falar autorização para ser o advogado, o nosso combinado, entendeu? As pessoas assinam com você na linha e aí segue o fluxo. Uma regra, a gente tem uma ideia, lógico que isso aí pode mudar, que se aquele cliente for um cliente qualificado, que você vai fechar um contrato com ele, você tem 30 minutos para você atender e deixar tudo organizado a parte dele. Solicitar documentação, pegar tese e tudo mais. Se ele é um cliente desqualificado, ou seja, uma pessoa que não tem viabilidade jurídica, não tem viabilidade econômica, não vale a pena ingressar com aquela ação, você tem mais ou menos 5 minutos para tirar a dúvida dele, deixar ele satisfeito, pedir indicação e pedir avaliação no Google. Diga aí, Thaleson, o que é que você queria falar? Exatamente. Exatamente isso mesmo que o senhor falou. Os 5 minutos de tempo para o cliente que não é viável. Certo. É importante que você entenda dessa inviabilidade, vocês entendam dessa inviabilidade do cliente, porque é o seguinte, ele não é cliente nosso hoje. Mas eu Mas quero pode que vir ele a se seja tornar. cliente no futuro. Eu quero que ele indique o escritório para outras pessoas, certo? Todo mundo que dá um oi para o escritório, ele foi custoso para o escritório. Foi fruto de marketing, foi fruto de tempo, foi fruto de investimento. Cada oi que o pessoal fala no WhatsApp do escritório, isso daí foi dinheiro que foi investido, seja financeiro realmente, seja de tempo, entendeu? Seja de tempo. Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa pessoa. E E você perceber que tem um cliente, né, se ele não é, desculpa, doutor Diogo, me interrompendo, ele pode não ser viável hoje, mas ele pode ser um cliente viável amanhã. Então, se ele for bem tratado, ele vai procurar o escritório e ele vai indicar os amigos dele, os familiares, e vai trazer retorno. exatamente. As pessoas, elas só vão indicar a gente por gratidão, certo? Por gratidão. Então, se vocês tratarem elas bem, ela vai indicar o escritório. Ela vai ter o respeito. Se ela tiver empatia, se você tiver empatia com eles e eles viram que você investiu tempo, ainda ele não lhe pagou nada. Ele não pagou nada ao escritório. Mas você investiu seu tempo, você deu um acolhimento bacana para ele. A próxima vez que ele precisar, ele vai procurar a gente. Quando ele precisar indicar alguém, ele vai procurar a gente, certo? Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente aqui da tese, da nossa tese. Você qualifica aquela parte. Uma coisa que a gente está tendo dificuldade. Às vezes as pessoas mudam o telefone e não avisam a gente. A gente tem que ter Mais de um contato. deixar outros contatos, o marido dele, o filho, a esposa, quem quer que seja. Porque às vezes Uhum. está tendo dificuldade de encontrar essa pessoa depois. Ele fecha o contrato com a gente, mas não mudou o número, não consigo mais falar com ele. Certo? Outra coisa importante aqui na qualificação, você coloque o réu, você pergunta a ele, né? Você trabalha onde, faz o quê e ganha quanto? Com essas três perguntas, você já sabe mais ou menos se aquela pessoa vai ingressar com a ação ou não. Quanto tempo, né, doutor Diogo? Há quanto tempo você está É, lá? Entrou quanto, quando? Onde quanto tempo você está? está lá, tudo mais, aí você já sabe se vai fechar contrato ou não. Mas isso é importante porque quando ele falar quem é o réu do processo, você já entra na internet e já olha quem é o réu. Tem réus que você já conhece, por exemplo, um Carrefour da vida. Todo mundo conhece o Carrefour, já sabe o nome é. Mas às vezes ele mostra um restaurante pequeno. Então você entra, você já olha, vê o endereço, que é muito importante que o endereço que ele diga é o mesmo que você está vendo, para que a gente não entre com ação contra a pessoa errada ou no endereço errado. Isso dá um problema muito grande lá na frente, certo? Então compare, mesmo que você esteja vendo o endereço pelo Google, mesmo que você pergunte a ele onde era, Confirme. Sempre confirmar confirme, com ele. certo? Confirme ele onde era.
Esse passo a passo tem que ser seguido na hora do atendimento, certo? Esse passo a passo de fazer tudo com o cliente online. Se você deixar para depois, ele não vai fazer. Se você falar, olha, assina nosso contrato, assina nosso combinado, assina nossa autorização de fazer, de ser seu advogado. Se você utilizar o nome contrato, o que é que ele vai fazer? Ah, eu vou ligar para um amigo meu que ele tem uma experiência melhor que a minha e não assina seu contrato nunca. Entendeu? Agora sim, como eu lhe disse, as pessoas procuram a gente por conta, elas vão lhe procurar novamente por conta da gratidão. Então, tem um acolhimento bacana com elas. O nosso propósito daí é de entregar ao nosso cliente um direito que ele tem. A gente não está tentando usá-lo para conseguir algo indevido. Não é. É um direito que ele tem. Esse é o nosso propósito. É conseguir o crédito trabalhista para o empregado que teve o seu direito tolhido. É isso que a gente vai atrás, entendeu? E a gente vai com todas as garras, e vai mesmo. Vocês atendem eles, depois passa para faz a inicial, passa para a revisão, passa para o controle de prazo, passa para a relação de audiência. A gente não abre mão do direito do cliente. Quem abre mão é ele do direito dele, não é a gente. Inclusive, se ele for abrir mão, ele abre mão sabendo que está abrindo. Entendeu? Se a gente acha que ele tem direito a ganhar R$ 100.000, a gente vai dizer a ele, ó, sua ação deu 100 mil, mas a gente acha que o ganho potencial é de 60. Se você fizer um acordo de tanto, vale a pena, mesmo de que isso não vale. Ele é quem abre mão das coisas dele, não é a gente. O nosso honorários é uma consequência do propósito do cliente. Entendeu? Se a gente inverter isso, nunca vai dar certo. Se você se colocar na situação de você que é a prioridade e ele não, nunca vai dar certo. A prioridade nossa é sempre aquele cliente, certo? Outra coisa para vocês entenderem, a gente não fecha contrato por fechar. Lógico que eu quero a maior quantidade de pessoas impactadas, a maior quantidade de contratos trabalhistas possíveis. Mas se aquela pessoa não quer ingressar com a ação, ela, olha, tem viabilidade jurídica, tem viabilidade econômica, mas o cara não quer, não insista, porque ele vai faltar audiência. Ele não vai entregar documento, ele vai dar muito trabalho. Outro Se a- ponto importante, doutor Diogo, também é que se o atendimento é para uma pessoa específica, não pode ser feito apenas com o filho, com o marido. A pessoa tem que estar presente para assinar o contrato, porque isso é uma confirmação de que ela quer entrar com a ação, né? Exatamente. Às vezes a gente recebe, digamos, uma esposa falando situação que é do marido, ela achando um absurdo e o marido não. E o Agora marido não você, quer. você perceba, quem vai passar por todos os percalços na justiça é o marido. Então, ele é que tem que decidir se ele quer ou não. Então, se acontece uma situação dessa, o marido liga para a gente e diz: Ó, minha esposa está passando por isso no trabalho. Você fala, você atende ele e diz: agora vamos fazer o próximo atendimento com a sua esposa. Não peça para o marido relatar tudo para a esposa fazer o contrato, senão vai acontecer, Não dá certo? certo. O que a gente às vezes pede para que estejam duas pessoas na mesma reunião é quando muitas vezes a pessoa é uma pessoa muito simples, não consegue esse uso de tecnologia, não consegue entender muito bem, então a gente coloca alguém do lado para auxiliar. Mas essa pessoa é quem vai decidir se quer ou não. A Se pessoa tem que você, estar presente, né? se você perceber que ela não está querendo pagar o preço, não feche contrato, porque essa pessoa vai desistir e vai dar trabalho para a gente lá na frente, certo? Não vale a pena com relação a isso. Então, assim, cuidado com quem de fato não quer. Ele pode ter um direito muito bom. Agora mesmo, eu estou atendendo um camarada que sofreu um acidente de trabalho, tem um direito muito bom, mas até agora ele não se mostrou com Interessado. interesse de ingressar com ação, certo? Vamos falar um pouquinho aqui com relação às objeções dos clientes, certo? Me liste aí, Thalisson, se você se lembra aí, normalmente, quais são as objeções que o cliente ele apresenta, assim, Thalisson ou Helena. Ah, eu não quero fazer por conta disso. Me diga aí quais são. Eu acho, doutor Diogo, que tem aquela do medo de ficar com a carteira manchada. Sim, carteira manchada. Quem mais, Thaleson? Me diga aí. Medo de dispensa discriminatória. Processo demorado, né? Ah, o processo vai demorar. O Isso. tempo do processo também.
tempo do processo. O que mais? Tem mais alguma coisa que o pessoal normalmente fala? Tem também a questão do tempo. Ah, não quero entrar agora, vou entrar depois. Sim, não é nem um tempo de demora, né? É não querer Isso, agora, quero depois, né? isso. Querer postergar essa ação para alguns meses para frente. Entendi. Entendi. Então vamos lá. Aquela pessoa que diz, ah, estou com a carteira, qual é a objeção? O que é que a gente responde quando ele diz, ah, minha carteira vai ficar manchada se eu entrar com ação? O que é que a gente responde? Nós vamos responder que hoje em dia não é mais permitido colocar em carteira nada que desabone a conduta desse funcionário, não pode mais. E que se surgir algum tipo de registro na internet disso, nós iremos ensinar ele a retirar. Certo, entendi. Então pronto, é isso. Na carteira de trabalho não vai ficar nenhum, vai ficar só informando que o contrato foi rescindido, não vai ficar dizendo o que foi que aconteceu. Então, por esse motivo não existe, certo? Mas as pessoas têm medo, então tem que ser explicado a elas. Nunca nenhuma carteira de trabalho vai estar dizendo que aquela pessoa foi demitida por justa causa, que aquela pessoa entrou com ação judicial. Isso não vai estar na carteira de trabalho dele. Então, ele esqueça com relação a isso. Outra coisa, na Justiça do Trabalho, os números do processo é a única forma de você identificar aquela pessoa. Então, só vai saber da ação se colocar o número do processo, que é uma sequência, sei lá, de 50 números. Não tem como você adivinhar, certo? Então, ninguém vai saber. Se aquela pessoa falar, ah, eu coloquei no Google e eu vi o nome de um amigo meu que entrou com a ação. Ele viu porque tem dois sites que faz a busca, Escavador e Juiz Brasil. A gente ensina vocês a tirar o seu nome do site Escavador e do site Jus Brasil, certo? É só fazer um cadastro lá e falar que não quer que seu nome seja divulgado, entendeu? Outra coisa, eu não quero entrar agora, eu quero entrar depois. Como é que a gente contorna essa objeção? Eu vou lhe dizer aqui. Você perceba que na área jurídica existe assim, é como se fosse um, um brocard, um dito popular, não sei o nome que se fala. Mas é assim, o direito ele nunca vai proteger quem deixa as coisas para depois, Direito é certo? dos que não dormem, né? O direito não protege quem dorme, quem deixa para depois. Se você tem um problema, o quanto antes você deve buscar. É bem verdade que você tem 2 anos para ingressar com ação trabalhista depois do fim do contrato de trabalho. É bem verdade que você pode pedir os contratos dos últimos, os direitos dos últimos 5 anos. Agora, se você falar isso para um cliente, ele vai dizer, então eu vou esperar 2 anos. A mim, quem espera 2 anos não entra mais nunca, certo? Você tem que incentivar aquela pessoa a entrar logo. Eu vou lhe dizer, olha só, ele tem 5 anos para buscar um direito dele. Então, digamos, a gente está no dia 26/9/2025. Ele pode pedir direitos do dia 26/9/2020 para cá, certo? Digamos que eu vou entrar com a ação dele pedindo R$ 1.000 que ele deixou de receber há 5 anos atrás. R$ 1.000 por mês. Se ele diz, não, daqui a 2 meses eu vou entrar, ele já perdeu R$ 2.000. Se ele diz, não, eu vou entrar daqui a 6 meses, ele já perdeu R$ 6.000. A cada mês que ele deixa de entrar com aquela ação, ele perde R$ 1.000. Entendeu? Vai prescrevendo e vai E perdendo cada muitas vez vezes aquele mais. cara ganha ali R$ 1.500, um salário mínimo, ele ganha ali R$ 3.000, ele ganha R$ 10.000, digamos que seja. Mas se ele ganha R$ 10.000, ele está perdendo 10% do salário dele todo mês. Se ele ganha R$ 1.500, ele está perdendo quase 80% do salário dele todo mês. É essa gatilho econômico que você deve mostrar para aquele cidadão. E E também, sem... doutor Diogo, se Hum, tratando de ações que têm pedido de dano moral, se a pessoa sofre ali, né, algum exatamente. maltrato e permanece trabalhando, o juiz vai entender que ela perdoou. Vai entender como um perdão tácito ali e não vai prover, né, esse dano E aquele moral. constrangimento que a gente está dizendo que foi muito grande, de fato ele não foi. Não Pô, se foi, se ele você continuou esperou a dois trabalhar, anos, se você esperou 1 ano para entrar com a ação, e outra coisa também, olha só, digamos que ele me procura 1 ano e meio depois, aí eu entro com ação de urgência. Aí o juiz olha e diz, olha, você esperou 1 ano e meio para entrar com a ação. Que urgência é que essa que urgência é essa? Não que urgência é existe. essa que você não teve e agora está exigindo que a justiça tenha? Entendeu? Então é isso que a gente tem que mostrar. Travou aqui. Tá Então é bom. isso que a gente tem que mostrar. Entendeu? Que se aquela pessoa, ela não pode deixar para depois. Então nunca diga, ó, você tem 2 anos. Agora sim, se ele está nos procurando perto de acabar os 2 anos, aí você tem mais o gatilho da urgência ainda. Você não teve escolha.
Vai Normalmente perder tudo se não entrar agora. as pessoas nos ligam por quê? Porque elas acabaram de sofrer o mal no seu direito. Elas foram constrangidas naquele momento. O fogo está lá em cima, entendeu? O gatilho da urgência para ele está lá em cima. Então você tem que botar mais fogo nisso para fechar esse contrato, entendeu? Então vamos lá. O que mais aqui? Sim, você falou do processo. Sim, tempo de processo. Digamos que a pessoa diga, não vou entrar não, porque eu vi que o processo demora. A primeira coisa que você vai dizer, demora quanto? Quanto? O que você acha que demora para você? Porque a gente, olha só o nosso ritmo. A pessoa procura a gente atende ele, a gente manda autorização, a gente pede o documento, a gente dá entrada na ação dele em 5 dias. A gente consegue uma audiência de conciliação em 20, 25 dias depois que ele liga para a gente. Pô, 25 dias é muito tempo? Eu acho que não é para a justiça. Com 25 dias você pode ter o seu direito resolvido, certo? Uma sentença na Justiça do Trabalho, ela tem uma média aí de um processo de 2 meses e meio, 2 meses e meio a 3 meses, uma sentença judicial. É uma média, certo? Lógico que tem processos que tem muita perícia, tudo mais, acaba demorando um pouco mais. Mas a média é isso, 2 meses e meio para ter uma sentença. Eu não Ele não acho tem isso nada muito a tempo. perder, né? Ele não tem nada a perder, só tem a É. ganhar. Então, o que são esses 2 meses, né? Pronto, então é isso que eu quero mostrar. Outra coisa que o pessoal diz, eu vi que eu posso perder o processo e eu vi que eu posso ser condenado em custas de processo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil ele tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, se você for procurar alguma coisa na internet, você vai achar o que você quer e o que você não quer. Se você chegar para e me falar, Diogo, olha, eu vi um caso igual ao meu que o cara perdeu, eu digo, eu lhe desafio. Você pode encontrar 10 casos iguais ao seu que você perdeu. E você pode encontrar 30 casos iguais aos seus que você ganhou. O Brasil é enorme, tem de tudo. Agora, eu vou lhe dizer, eu estou há 20 anos, eu nunca vi ninguém ser condenado na Justiça do Trabalho por não receber a justiça gratuita. Então, a probabilidade dele ser condenado ela é mínima. Eu tenho clientes aí que recebem 20 mil, 25 mil, 30 mil, e a gente ingressa com a ação dele e ganha justiça gratuita, certo? Então, assim, é praticamente impossível, não vou dizer que não é possível, mas é praticamente impossível você ser condenado a pagar alguma coisa se você perder tudo, entendeu? Então é muito difícil disso acontecer. Então vamos lá, tempo de processo a gente já bateu, justiça gratuita a gente já bateu, a questão da carteira de trabalho. Eu acho que é isso, né? As principais objeções dos clientes são essas. E outra coisa, perceba, quando ele diz não para você e ele não diz o que é, também é uma objeção. Você vai ter que identificar o que é que está na cabeça dele que ele não está lhe dizendo. O atendimento, ele é muito mais ele do que você. Você que tem que dar. Você não é ali, você não está mostrando seu conhecimento jurídico. Você tem que ter uma linguagem igual a dele, para ele entender o que você está falando. E você faz perguntas para que ele fale. Não é você que fica falando o tempo todo, certo? Não é você quem fala. Ele é quem fala. Você tem que ver se ele está falando a verdade com você. Você tem que fazer a mesma pergunta de várias formas diferentes, que é para você saber se ele está falando de fato a verdade. Normalmente as pessoas falam. E sempre confirmar também as informações que ele lhe passou, que você pegou na tese, com os documentos que ele vai enviar. Porque muitas vezes o cliente te diz uma coisa e quando você olha no documento que ele mandou, está diferente. Então você tem que saber qual é a verdade mesmo para É. montar essa reclamação pertinente. Normalmente as pessoas não estão mentindo, mas realmente aparecem alguns que É porque, vêm exagerando, e entendeu? às vezes não é nem por maldade, é porque realmente ele se enganou, ele não tinha certeza e falou. Certo? Então, assim, você tem que se colocar no mesmo nível intelectual que ele. Se ele é uma pessoa que tem uma educação limitada, fala para ele entender. De forma simples. Fala para ele entender. Não é a questão de você estar se mostrando ali para ele. Fala de forma simples, para ele bater o olho e entender o que você está falando, certo? Isso daí também é a parte de ter empatia. Usa a questão dos gatilhos, certo? O cara chegou para falar com você, porque ele quer uma resposta da justiça, diga. Digamos, uma era uma mulher. A mulher sofreu um assédio sexual. Ela quer uma resposta da justiça. Então você diz, a gente vai atrás. E o camarada ele não recebeu o valor financeiro dele, ele quer só o dinheiro dele. Então é esse o gatilho, é ele quem diz o motivo pelo qual ele quer ingressar com a ação judicial.
Não é você quem vai criar, certo? Você pode até mostrar para ele outras, mas na verdade é o cliente quem está dizendo o porquê que ele te procurou. Então, esse é o grande gancho que você deve seguir, certo? A gente estava falando da objeção. Às vezes o cliente diz não. Você vê o cara, a viabilidade jurídica, a viabilidade econômica, só escutou um não seco. Você vai ter que descobrir o porquê ele não quer. Você vai ter que, por perguntas, descobrir o porquê ele não quer. E aí, se ele diz não, 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 de todo jeito, você não está conseguindo descobrir, aí a gente vai para aquele método kamikaze. A gente vai tentar jogar algumas objeções para saber se é aquela. Isso é muito perigoso. Por que que é Porque muito pode perigoso? criar uma objeção na Porque cabeça dele, né? você Que pode ele criar nem uma tem. objeção que ele nem tinha. Você pode chegar e falar, amigo, você não fique preocupado que seu nome não vai ficar sujo. Aí ele, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso. Quer dizer que meu nome pode ficar sujo. Olha só, você vai começar a criar objeções. Amigo, você pode ficar tranquilo que seu processo não vai demorar. Ele disse, eita, eu não estava nem pensando que o meu processo demora. Ele demora, é? Então você tem que ter cuidado. Mas olha, você perceba, se o cliente está dizendo não, você não sabe o que é, ele não vai fechar com você, aí a gente vai para kamikaze, é tudo ou nada, entendeu? Aí você vai arriscar. Você vai ter que realmente jogar alguma objeção e saber na conversa se é aquilo que ele está se opondo. Outra coisa, se vocês perceberem que aquele cliente é um cliente muito qualificado, o cara tem uma ação de valor muito alto, e vocês acham que merece que eu atenda junto com vocês, eu não tenho problema nenhum de atender. Vocês podem chegar e falar: olha, eu estou vendo que o seu caso aqui exige uma qualificação melhor. O que é que você acha de você sentar e conversar aqui com o nosso diretor, com o nosso sócio? E aí eu vou e atendo junto com vocês. Bancário, gente que trabalha em indústria, gente com salário alto, entendeu? Gerentes. Acidente de trabalho Acidente sério, de né? trabalho, que seja algo muito sério, causou uma morte, causou uma amputação, tá certo? Então, se vocês acharem que aquele caso merece um atendimento, vamos seguir. Vamos finalizar aqui, falando que já está acabando nosso tempo, falando aqui do follow-up, certo? Muitos clientes não querem fechar na hora e vocês têm que ficar acompanhando aquele cidadão. Vocês têm que ficar. Isso faz uma diferença muito grande. Muitas vezes eu vou atender, que eu atendo aqui por outro número, que não é só o do escritório, eu atendo por outro número, e eu vejo que as pessoas às vezes não falam comigo na hora, elas desaparecem, mas de noite, no outro dia, eles começam a conversar, certo? Então você tem que ter essa humanização junto com esse cara. Nós estamos agendando para fazer 2 a 3 vezes na semana, reservar um tempo para ver justamente essa questão do follow-up. Em que sentido? Primeiro, acompanhando na planilha de agendamentos quem não atendeu, para ligar novamente e tentar esse contato novamente. Segundo, aqueles que tiveram um atendimento, mas de repente não fecharam por alguma razão, Qualquer retornar para razão. eles também, se for um cliente bom, viável, né? E terceiro, aqueles que de repente estão devendo algum documento, uma besteira para poder dar andamento a essa ação. Então, esse follow-up tem que ser feito 2 ou 3 vezes na semana. O follow-up é importante, tem que ser feito, você tem que deixar ele na sua fila de atendimento aí, e na sua fila de atendimento eternamente, certo? Se chegar um momento, eternamente que eu digo o seguinte, são 7 dias, esse eternamente. São 7 dias de você ficar acompanhando aquele cliente. Por que 7 dias? A gente entende que ultrapassou 7 dias, é mais fácil você fechar um cliente novo do que você convencer um cliente antigo. Certo? Se Verdade. aquele cara com 7 dias, você acompanhando ele, perguntando ele, rapaz, vamos fazer, o que foi que aconteceu? A gente entende que é mais fácil você pegar uma pessoa nova, que nunca conheceu a gente, e fechar um contrato com ele, de que continuar com aquela pessoa que você já teve vários atendimentos, que você está acompanhando ele, e ele não fecha, e não fecha, e não fecha, e não fecha. Entendeu? Agora tem algumas exceções. Se aquele cara tiver um processo muito bom, você pode estender mais. Agora, se for uma coisa basicão, você segue para o próximo, tá? Então, 7 a 10 dias ali ser um limite para você reavaliar. Às vezes eu pego o telefone e digo, olha, fulaninho, eu estou vendo que a gente está conversando com você, mas a gente não está conseguindo avançar, porque é o direito dele não querer. A gente não está conseguindo avançar. Então, eu queria deixar o escritório à disposição. Se você mudar de ideia, a gente está aqui para te ajudar. A gente não vai mais insistir, mas não é porque a gente não quer, é porque a gente está percebendo
que você não está conversando com a gente. Então, eu estou achando que você de fato não quer. Então, se você mudar de ideia no futuro, estamos à sua disposição. Entendeu? É isso que eu quero deixar essa mensagem para ele. Para que ele, se ele mudar de ideia, a gente está aqui. Mas que a gente não vai, porque ele pode bloquear o contato. E aí você vai perder aquele cara É eternamente. verdade. A gente não pode deixar esse cliente chateado, né? É o direito dele. Às vezes ele não quer e não quer nem explicar o porquê. Entendeu? Eu não sei por qual razão. Certo? Então, assim, você dá essa deixa, sai, porque se ele bloquear a gente, mais nunca você vai falar com ele. Certo? Então, você tem que ter sempre um limite aí. Pô, será que eu estou sendo chato? Será que eu estou insistindo demais? Entendeu? Então, vá sempre pensando com relação a isso. Então, é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria, doutor Diogo, Diga. faltou a gente falar de dois pontos. O primeiro é a questão das avaliações no Google, Sim, para que todo importante. atendimento que o cliente fique satisfeito, é Temos 3 minutos, viu, importantíssimo. dona Helena? Diga aí. É rápido. Avaliações. As avaliações no Google, certo? Sempre que o cliente ficar satisfeito com o atendimento, independentemente dele ter fechado, seja qualquer tipo de atendimento, a gente tem que pedir a avaliação e é já para pedir as 5 estrelas, com um depoimento positivo, se possível, né? É importantíssimo. E o outro ponto que faltou a gente falar é a questão da TAP, e nós cobramos uma taxa, deixa claro isso para o cliente, que é uma taxa administrativa, que o não pagamento dessa taxa naquele momento não vai obstar da gente dar andamento ao processo dele. É importante, a gente tem que pedir para que ele pague o mais brevemente possível, no dia ou amanhã, mas assim, a gente não vai deixar de ingressar com a ação por causa disso. E ter a sensibilidade de calcular esse valor com base ali no que a gente sabe da pessoa. Se for uma pessoa muito simples, a gente cobra R$ 50, ou até nem cobra. Mas se a gente vê que é uma pessoa que ganha mais, que consegue pagar um valor maior, a gente pode cobrar 200, 300, quanto É. for. A TAP, ela não vai ser um obstáculo para entrar, para a gente entrar com a ação. Não é Certo? condicionante, né? Não é É, um condicionante. não é uma condicionante. A gente já vai ingressar, até porque a gente não ganha dinheiro com essa taxa. Uma taxa que varia de 50, enfim, valores mínimos, não é? É mais um compromisso do cliente, é mais um compromisso que ele de fato quer. Então é importante realmente a cobrança da taxa. E outra coisa, pensem por ele. Então, quando vai pedir a avaliação, olha, eu gostaria que você gostou do atendimento? Gostei. Você viu que a gente não lhe cobra nada por isso, não foi? Foi. Lembre, as pessoas são grátis. Você pode fazer uma coisa por nós? Manda o link. Você pode avaliar a gente com 5 estrelas. Se puder fazer um comentário, melhor ainda. Certo? Então, você pensa por ele. Você já diz e já dá o comando. Você diz e você dá o comando. Certo? Então, manda o link para ele só clicar lá. Ó, clica aqui. Pronto. É desse jeito que funciona, certo? Não deixa ele pensar, você pensa por ele. Então, pronto. É, foi bom essa conversa que a gente teve aqui. Foi 40 minutos aqui, falta menos de 1 minuto para finalizar. E eu vou deixar isso daqui para que a gente possa assistir quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vamos lá, vamos para Bem, frente. Obrigado a participação de todos. Até mais. obrigada.